Alô você, meu amigo, minha amiga, eu não disse que o break era rápido? Já retornamos com a segunda parte desta edição do Oficina do Direito. Em um papo super descontraído, super legal, com o nosso amigo José Ricardo dos Santos, líder da comunidade negra aqui na Baixada Santista, ativista social, uma grande referência em questão de desigualdade e preconceito. Estudioso da matéria e aqui em off conversando com ele, uma ótima pessoa. Obrigado. Vale a pena a cerveja, viu? Um dia, com certeza. Se não tivesse mais gravação, ele convidaria para tomarmos uma ali no Boa prazer. Vista para continuar o assunto, com porque o papo está prazer. muito gostoso. Muito legal. Como eu disse no primeiro bloco, conversamos demais, fizemos um longo bate-bola aqui e sequer adentrei a parte de perguntas. Então tentarei abordar um pouquinho as questões que eu já tinha separado para entrevistar o Zé Ricardo aqui, principalmente no tocante ao preconceito racial, também tocaremos no preconceito de gênero, mas esse tema está em voga, né, José Ricardo? Principalmente porque recentemente o Neymar, jogador aqui da Baixada Santista, foi alvo de discriminação no amistoso que a seleção fez na Escócia, salvo engano. Na Escócia, Brasil-Escócia. Brasil-Escócia. Recentemente um jogador do Vôlei Futuro, me fugiu o nome do menino, Michael, se eu não estou errado, foi hostilizado pela torcida do Cruzeiro, em razão da opção sexual dele, Michael. Então o tema está em evidência, o tema é importantíssimo, porque não há espaço para uma nação de verdade, não há espaço para uma sociedade justa, não há espaço no Estado Democrático de Direito para qualquer tipo de preconceito. Isso é coisa de nações retrógradas, de povo retrógrado. Não cabe nenhuma espécie de preconceito num país que quer ser protagonista no cenário mundial. Não cabe. Então nós trataremos disso com quem entende muito do assunto. Na introdução falou aqui que foi alvo de preconceito na sua vida laboral e entrou na luta pela dor e hoje permanece pelo amor e trará muito esclarecimento para vocês em casa. Mas o que eu mais quero falar aqui é isso: não cabe preconceito de forma alguma em nenhuma relação social, em nenhuma sociedade que se diga justa, em nenhuma nação que se diga um Estado democrático de direito. Então, o motivo desse programa é para que você, tendo um pouco de embasamento, de conhecimento do que ocorre por aí, através das lições do Zé Ricardo, possa ajudar-nos todos a combater o preconceito, a discriminação e construirmos uma sociedade e um país melhor, tá ok? Zé Ricardo, esses casos que eu citei aqui, o Neymar lá no exterior, o Roberto Carlos mesmo já foi várias vezes vítima de preconceito, o próprio Samuel Eto'o, anos atrás, foi vítima de preconceito, e agora o menino, salvo engano é Michael, me perdoem se eu estou errado, eu não lembro o nome dele. Lá do vôlei, do né? Vôlei Futuro, que foi hostilizado pela torcida do Cruzeiro. Essas gratuitas demonstrações de, às vezes, violência... deixei de citar dos homoafetivos que foram agredidos na Avenida Paulista, que é um grande absurdo. Aí já ultrapassa qualquer tipo de racionalidade para mim. Esses casos de gratuita demonstração de violência ou de preconceito, possuem alguma explicação isso? Eu entendo assim, como eu falei no bloco anterior, Carlos, eu acho que o preconceito ele parte da nossa ignorância, primeiramente. E quando a gente fala na questão do negro, principalmente, e até eu queria ter comentado isso no bloco anterior, falta muito essa coisa da autoestima na população negra, primeiramente. Eu acho que, até eu queria ter abordado isso aí, há tempos atrás, principalmente no Brasil, qualquer censo que fosse feito, principalmente o IBGE, sempre quando chegava o recenseador, batiam na casa e tal, ia entrevistar um negro e perguntava qual é a sua cor, ele sempre falava, não, minha cor qual é? Eu sou moreno, eu sou pardo, eu sou marrom. Para você ter uma ideia, eu fui registrado como pardo. O que é o pardo? O pardo é um passarinho vagabundo que não serve para nada. Vem de pardo, pardal. É a mesma coisa quando falam a mulher, a mulata. O que é a mulata? A mulata vem de mula. E o que a mula é? Um animal híbrido que não serve nem para procriar. Não procria, não procria. Então, essas denominações, a mesma coisa que foi utilizado pela questão do negro, que já chegaram a mais de 100 para classificar o negro. E isso sempre foi muito prejudicial no sentido da gente desenvolver políticas de inserção do negro na sociedade. Por quê? A partir desses adjetivos e dessas falas do tipo quem é negro no Brasil e tal, o governo nunca adotou políticas efetivas de combate a qualquer tipo de preconceito. Ora, quem é negro no Brasil? Primeiramente, eu tenho que chegar e me autodeclarar, eu sou negro, não tenho vergonha nenhuma de ser negro.
Quando eu começo a usar adjetivos, olha, eu sou clarinho, eu sou moreninho, eu sou marrom, isso aí faz com que a gente já comece a renegar a raça da gente. Sim. A gente não quer falar. É claro que a sociedade também tem algumas práticas que a gente questiona muito. Muita gente pega e fala, mas como é que eu vou chamar aquele negro? E eu pergunto, alguém chama o branco de branco? O branco, por que o negro? O negro também tem nome. Agora, se por acaso ele não souber o nome, não quiser chamá-lo pelo nome, no meu caso, e eu espero, e hoje em dia eu já vejo no caso de muitas pessoas, de muitos negros, negro, acabou, sou negro, você não quer me chamar dessa forma? Então eu acho que sempre faltou isso aí. E foi através, eu até queria complementar, eu falei muito no bloco anterior, Carlos, mas foi bom. A nossa ida a Durban, África do Sul, fez com que, a partir dessa ida em 2001, o Brasil passasse a adotar políticas de ações afirmativas. Ou seja, políticas que melhorasse a presença do negro nos mais diversos segmentos da sociedade. Aí, essas políticas de ações afirmativas, elas se dão de várias formas, seja pela forma de cotas, por exemplo, que foi tão criticado, alguns meios de comunicação, principalmente a Rede Globo, ela fazia muito isso, quando a gente começou a tratar de cotas nas universidades, elas sempre colocavam um negro e um branco, para o branco dizer assim, o branco eu estou dizendo do jeito que eles colocavam na matéria. Eu deixei de ter oportunidade na faculdade porque aquele negro tirou a minha vaga. Primeiro, eu quero esclarecer, quem disse que a vaga no país, nas universidades, são só para os brancos? Até tempos atrás, isso sim, sempre foi para os não negros nesse país. E eu pergunto, se nós fomos à África do Sul e foi colocado que nós, nas universidades públicas, nós não chegávamos a 3%, então todo mundo tinha que parar para pensar que tinha alguma coisa errada. Se somos mais da metade de população negra nesse país, por que nós não estávamos ou deveríamos estar igualmente ou proporcionalmente representados de acordo com a população negra no Brasil? Então por que esse disparate? Seja no ensino superior, no mercado de trabalho, na política, enfim, nos mais diversos segmentos, não tem a presença do negro. Agora, se você for ver no subemprego, se você for ver no segurança, o pedreiro, o carpinteiro, lá você vai encontrar o negro. Verdade. Ora, o negro não quer bons empregos, ele não quer oportunidade? Então a gente tem que parar para pensar, quando você nasce, é criado numa sociedade racista, que pratica o racismo, mas não tem coragem de admitir, que não dá oportunidade. Até tempos atrás, Carlos, isso aí nós batemos muito, todos os jornais pararam de colocar. Emprego no mercado de trabalho. Tinha lá um item que dizia assim, exigimos boa aparência. Boa aparência significava não podia ser negro. Então eles usavam até aquela ficha, o formulário que era preenchido para a seleção. Quando eles não colocavam essa denominação, eles pediam a foto e pela foto eles excluíam quem era negro. Já era eliminado. Já era eliminado. Então, se eu vivo numa sociedade que eu não tenho oportunidades, que eu não tenho condições financeiras de disputar, seria a mesma coisa de me colocar com Fusquinha para disputar um Fórmula 1 com o Lewis Hamilton. É claro que eu não ia chegar nunca. E a questão do negro exatamente foi essa no Brasil. Nós chamamos de herança da escravidão. O Brasil, o último país a abolir a escravidão. Quando a princesa Isabel aboliu a escravidão em 13 de maio de 1888, só tem 2 artigos esse decreto. Na época ela era a presidente, vamos dizer assim, a presidente, porque o pai dela estava passeando para variar para lá. Então ela aboliu a escravidão, está extinta a escravidão no Brasil, revogam-se as disposições em contrário. Só que ela esqueceu de assinar a nossa carteira de trabalho. Isso que eu ia falar. Ela esqueceu da inserção. Da inserção. Ela libertou a todos e como inseri-los agora? Vocês fiquem a Deus dará, aí se ele tinha mal e porcamente a senzala, nem isso ficou. Até então, e até os dias de hoje, eu sempre peço para que as pessoas passeiem, quando vocês estiverem andando nas ruas, vocês encontrarem com algum mendigo, vocês veem quem são os mendigos na rua, são os negros. Eu não vejo nenhum judeu, nenhum japonês, nenhum italiano, nenhum árabe. O dia que tiver algum, vocês me avisem que é sinal que alguma coisa de errado está acontecendo. Então, se eu vivo numa sociedade que não me dá oportunidades, que me discrimina pela cor da minha pele, eu não tenho acesso à educação, eu não tenho acesso a nada, como essa
parte, esse segmento étnico da população pode crescer. Então a conferência ela foi importante devido a isso, porque o Brasil reconheceu que é um país racista, passou a adotar políticas de inserção ou de reinserção do negro na sociedade, aí veio a política de educação, e toda a luta do movimento negro fez com que, em 2003, o presidente Lula alterasse a lei de diretrizes e bases da educação, tornando obrigatório o ensino da história e da cultura africana, como forma de mostrar como que nós chegamos aqui, que nós não viemos a passeio, nós não éramos inseridos nos livros didáticos, porque a história sempre foi contada pela ótica dos vencedores, nós fomos os perdedores. Então, esqueciam de contar a nossa contribuição na religião, na comida, na música, na dança. Isso que eu ia falar, tem muito branquinho gravando samba hoje. Exatamente. Que não sabe que o samba é oriundo da cultura negra. Mesma coisa o carnaval, que hoje você só vê os diretores, presidentes de escola de samba não são os negros. Então a música, há muito tempo que colocava assim, eu gosto de falar isso para todo mundo, eu também gosto de samba, adoro samba, eu sou apaixonado pela Alcione, e tinha um refrão que dizia assim: negro deixa de ser rei somente na folia e faça da sua Maria uma rainha todo dia. E cante um samba na universidade, que assim o seu filho será livre de verdade. Então, acho que faltou isso, e falta isso até hoje. Então, a conferência foi importante, as políticas vieram, aumentou a participação do negro nas universidades, foi adotado o ProUni, que é uma política de universidade gratuita para todo mundo, desde que preste o Enem, ou seja, houve um avanço da população negra em segmentos que até então não tinha. Na política ainda não tem. Continuam ainda vendo, o negro não tem condições, não tem dinheiro, fica mais complicado, mas avançamos quando elegemos uma mulher e colocamos essa mulher na presidência da República. Mas até para complementar, eu quis fazer todo esse histórico antes de responder a pergunta, que foi a questão dos jogadores, porque aconteceu também com o Ronaldinho. Falta também, por parte dos dirigentes do clube, da CBF, uma política de banir ou até de sabotar estádios ou lugares onde esses jogadores vão e são violentamente discriminados. E faltam também esses jogadores, seja Ronaldinho, que disse há um tempo que não sabia se ele era negro. Neymar fez a mesma coisa, exato. Vai colocar isso. Então, esqueceram de contar e esqueceram também de avisar para o Neymar que ele é negro. Então, assim, eu acho que a partir dessas personalidades que não chegam para a televisão, que eles têm esse poder de aglutinar e não se autodeclaram negro, fica meio complicado e difícil a gente fazer o discurso da luta racial no Brasil. Ótima resposta, que já vai emendar aqui na próxima pergunta. E eu ia fazer essa observação, eu lembro que, eu não sei a pronúncia correta do nome dela, Mônica Bergamo ou Bergamo, colunista da Bergamo, que é uma cidade que tem até o Atalanta, o time Atalanta de Bergamo na Itália. Eu só não sei se por não ter o acento aqui no Brasil pronunciaríamos Bergamo ou Bergamo, mas teve uma entrevista do Neymar para Mônica Bergamo na Folha, que ela perguntou, bem antes desse episódio, muito antes, isso foi no ano passado, talvez no retrasado, o que você acha do racismo no futebol? Eu falei, eu não sei, eu não sou negro, fui vítima. E essa tua colocação é muito boa. A seleção brasileira é um atrativo. Paga-se milhões por um amistoso com a seleção brasileira. Se algum jogador da seleção, cabe ao seu Ricardo Teixeira, que só fica pensando em contar dinheiro e não resolver as coisas. E não sair da presidência. E não sair da presidência, o nosso eterno presidente. Nosso eterno presidente, nosso Muammar Gaddafi. Cargo vitalício. O nosso Muammar Gaddafi. Cabe a ele fazer isso, justamente essa sugestão. Foi hostilizado na Escócia, nunca mais poremos os pés lá, acabou. E nem serão recebidos aqui também. Acabou. Exatamente, acho que falta isso. E falta a conscientização do próprio jogador, eu sou negro, vamos... que tem também aquela coisa, né, Carlos, eles quando começam a ficar famosos e ganhar muito dinheiro, aí eles já são orientados, como o Pelé também era orientado, não entra na luta, não fala disso. Fica na sua, Fica na sua, porque você já tem dinheiro, é famoso, não toca nessa ferida porque é complicado. Tem que mudar esse tipo de consciência, tem que mudar. Né? A imprensa, por exemplo, o caso Neymar, só pontuando esse caso, mas muitos outros também, há uma superexposição de um episódio de racismo ou de discriminação na imprensa. Por vezes, até cria uma tempestade em copo d'água. Você acha que esse tipo de abordagem da mídia em si ajuda ou atrapalha a luta? Olha, eu acho que ela ajuda. Muitas vezes sim ajuda. Hoje eu até entendo que se não fosse a imprensa tocar nessa ferida,
nos momentos que ela quer também, né? Ela também sabe que momento. Teve um episódio com um jogador ano passado, que eu esqueci o nome desse jogador, e como na hora lá, foi um jogo do Palmeiras, um chamou outro lá de negro, de macaco, alguma coisa do tipo, e o microfone estava aberto, vazou, aí não teve como não mostrar que o outro jogador tinha tido esse ataque de racismo, porque muitos colocam, e essa questão, quando a gente fala de racismo, ela é muito complicada, porque, olha, nós temos um disque racismo na Frosan. Até eu sei que você ia me perguntar sobre isso, é para denunciar casos ou pessoas que foram vítimas de racismo. E é extremamente complicado e difícil você provar a questão da prática do racismo. Nós temos uma lei no Brasil, que é a 7716, essa lei é de 1989. Ela é do ex-deputado Carlos Alberto de Oliveira, chamada Lei K.O. Essa lei pune com reclusão, é crime inafiançável, imprescritível, quem tiver essa prática do racismo. Só que essa lei, em alguns momentos, ela se torna complicada porque ela coloca que a pessoa é enquadrada quando é cerceado o direito de ir e vir. Ou seja, eu saio aqui com meu amigo Carlos, nós entramos num bar para tomar uma cerveja, aí o Carlos entra, uma pessoa fala, não, o Zé Ricardo não entra porque aqui nós não aceitamos negros. Então, você pode enquadrar com uma testemunha, se a pessoa que estiver do meu lado quiser testemunhar, essa pessoa é presa, o estabelecimento é fechado e tudo mais. Só que, no Brasil, infelizmente, você você denuncia algum caso de racismo, e nós já tivemos vários casos desses na Frosan, e os encaminhamentos, para começar, a gente esbarra numa questão. Nós não temos poder, os juízes não são negros, a grande maioria dos advogados não são negros, e a gente coloca que você, para saber o que é sofrer o racismo, o preconceito, você tem que sentir na própria pele. Quando você não sente, você, deixa pra lá, mesma coisa, se tem uma briga no trânsito, o parelho bate dois carros, como eu já presenciei, se for um branco e um negro, aí já vem, seu negro aquilo, seu macaco, seu não sei o quê, enfim, a questão racial é a primeira que vem. Então, assim, a gente tem que parar com essa hipocrisia no Brasil e pôr o dedo na ferida. A imprensa é importante? Sim, desde que ela mostre o fato, não mostre só a versão da forma que ela quer. A mesma coisa quando nós brigamos muitos anos para que nas telenovelas brasileiras tivesse a presença do negro. Sempre tinha, né? Mas Sempre como tinha. empregada ou como segurança. Exatamente. Né? Aí todo mundo ficou, olha, mas a primeira novela é brasileira, a Globo colocou a Thaís Araújo para fazer Da Cor do Pecado, depois teve Viver a Vida, a primeira protagonista negra, agora nessa novela Insensato Coração, Lázaro Ramos, e eu faço novamente esse questionamento. Belíssimo ator também. Excelente. Belíssimo eu faço ator. esse questionamento. Se somos metade da população, será que ninguém nunca percebeu que na TV os protagonistas, as apresentadoras de programas infantis são todas brancas e loiras? Será que não tinha que estar proporcionalmente representado? Mesmo os japoneses que são extremamente discriminados. Então, essas questões que a gente se bate. Então, não basta, quando ocorre esses casos, seja no futebol, racismo, tudo isso aí que a gente vê, é preciso sim denunciar. Só que eu acho que denunciando, mesmo a sociedade, muitos que falam para mim, Zé, mas até isso hoje tem. Eu acho que quem faz essa pergunta, esse questionamento, tem que olhar um pouquinho para trás e ver a sociedade que nós vivemos. Sim. Eu acho que a mesma coisa quando a gente fala de cotas, que tanta gente criticou, eu acho que a gente tem que se indignar quando você está numa sala fazendo seu curso superior, uma sala de 40, 50 alunos, tem 1, 2 negros. Eu devia de pensar, o que acontece? Onde estão os negros? Aí eu só vejo esses negros no dia de carnaval, ou quando tem um pagode, ou futebol, ou uma reunião para tomar uma cervejinha. Então é essa questão que a gente fala. Eu não estou aqui pregando que tenhamos que ser superior, não, eu estou pregando direitos iguais, que todos tenham direitos iguais. Essa sempre foi a tônica da luta do movimento negro. Muito bem colocado, Zé Ricardo, muito bem mesmo. Sobre fatos atuais... lembrei de uma coisa que eu queria falar. Lembra daquele episódio do De Sábado com grafite? Que deu no que falar? O De Sábado onde vai jogar, quando é transmitido o jogo do time dele? Se eu não estou errado, ele está no Estudiantes. Depois o Rômulo, gringo aqui da TV, que é argentino e torce para o Estudiantes, me corrija, mas eu acho que ele está no Estudiantes. Quando transmite jogo dele na TV brasileira,
falam, o De Sábato, aquele que xingou o grafite. Caso, exato. O Antônio Carlos, que foi técnico, diretor de futebol do Corinthians, que jogou aqui no Santos, quando estava no Juventude, xingou o Giovânio de macaco numa substituição e fez assim ainda. Abafaram, né? Ele já estava no final de carreira, estava no Juventude, o Giovânio jogou agora contra o São Paulo Futebol Clube, está no Santa Cruz. Ninguém lembrou, eu vi como bom São Paulino, eu vi os 2 jogos, São Paulo e Santa Cruz, ninguém lembrou que o Giovânio foi vítima de racismo pelo Antônio Carlos. Exatamente. O De Sábato porque é argentino, e de vez em quando passa o jogo, aí ninguém esquece. Lembra aquele argentino? O Antônio Carlos que está aqui, acho que agora está comandando São Caetano, ou comandou recentemente, ninguém lembra. Infelizmente tem isso aí. Acho que a gente tem que parar e rever um pouco que sociedade queremos. A gente fica vendo tantos casos de violência aí pelo mundo afora, esse episódio que você falou no início do programa, todo mundo fala a questão de bullying. Os negros passam tanto bullying nas escolas, são chamadas de macaco. Você citou o episódio do jogador aí de vôlei, o que ele passou. Então foi muito oportuno essa sua fala agora há pouco. Se a gente não repensar que sociedade nós queremos e conviver com as diferenças, porque muito fala, nós temos que ser tolerantes. Ninguém tem que respeitar ninguém tem que ter tolerância à minha religião, à minha orientação sexual, o que eu faço. As pessoas têm que respeitar. Eu sou de um tipo, eu pratico uma religião, eu tenho um time de futebol, o Carlos tem outra, você que está nos assistindo tem outra. Então, acho que quando a gente parar para pensar que a partir do momento que a gente se tocar, que não é mais possível você viver numa sociedade tendo essas práticas e também alertar as grandes guerras mundiais, os conflitos de terra e étnicos e religiosos, são todos motivados pela questão do preconceito e da discriminação. Sim. Acho que quando a gente começar a fazer essa leitura e parar para pensar, eu acho que o mundo vai melhorar um pouco. Vamos polemizar um pouquinho? A gente vem aqui, convida a uma referência no assunto combate à desigualdade. Você tem todo o histórico de luta. A gente tenta, entre aspas, até doutrinar a sociedade para que episódios como esse não ocorram mais. Mas aí vem um grande deputado e fala 2 gigantescas besteiras num curto espaço de tempo. O tal do Jair Bolsonaro, que conseguiu ofender os negros e depois ofender os homoafetivos. Perde a esperança um caso desse ou não? Teremos que punir exemplarmente justamente para demonstrar que há salvação e que estamos no caminho certo. Olha, eu acho que tem que punir, apesar que eu não acredito que haja punição. Porque você acha que vão ter a coragem de invocar a imunidade parlamentar? Você sabe que há um corporativismo muito grande, e aí fica o dito pelo não dito, como ele diz que foi falado, foi dentro de um contexto, que o programa da televisão, lá da Band e tal, que a forma que editou deu essa conotação, enfim. Eu acho que ficou só na polêmica, não vai dar em nada, mas eu acho que os eleitores desse cidadão, dos filhos que também são deputados... Salvo engano, ele é do Rio de Janeiro. Parece Bolsonaro que sim. É Rio de Janeiro. Salvo engano é Rio de Janeiro. Eu acho que é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ele é do PP do Rio de Janeiro. Que tem uma comunidade negra muito grande. Exatamente, muito. Então eu acho assim, eu acho que todo mundo tem que ficar ligado, ele vai pedir votos. Tem eleição ano que vem e tem em 2013, né, para deputado? Acho que sim. Ano que vem nós vamos ter para prefeito e vereador. Isso, 2012, prefeito e vereador, 14, né? 14. Tem que ficar ligado nesse cidadão que tem essa fala, quando ele atinge ele tem esse ato homofóbico, quando ele coloca que a filha dele foi bem criada, ou filho, não se envolveria com uma negra. Então, essa fala reproduz exatamente o que esse cidadão é. Então, acho que esse tipo de pessoa, de político, que não serve para representar ninguém num país onde a gente tem lutado para que haja mais igualdade. Então, acho que tudo que acontece na classe política, Carlos, nós temos a nossa responsabilidade. Se um prefeito não vai bem, um vereador, um deputado, nós colocamos ali. A fala, o que ele faz é importante. Então, acho que todo mundo que votou nesse cidadão tem que ficar atento para não votar mais num cidadão desse. Exatamente. Infelizmente chegamos ao final, Zé Ricardo, mas eu acho que você ainda consegue, eu consigo, quer dizer, te dar 30 segundos para falar do Disque Racismo e do cursinho comunitário pré-vestibular da Afrosan. O Disque Racismo, como eu falei, ele é um trabalho, quem
quiser conhecer ou passar por uma situação dessa, eu espero que não passe, pode entrar no site da Frossan, que é frossan.org.br. Lá tem todas as informações, você pode fazer a denúncia, tem um telefone que você pode fazer contato, que nós temos uma advogada que faz todos os encaminhamentos e orientação. Tem que denunciar, não pode ficar naquela, não vai dar em nada, tem que denunciar. A questão do cursinho pré-vestibular é um projeto que começou desde 2002, é um trabalho que é feito por professores voluntários, um trabalho importante, já mais de 1000 jovens passaram e a gente forma jovens para pensar no vestibular para a universidade pública. Esse cursinho, esse ano, nós estamos fazendo ali numa escola do Gonzaga. Nós temos lá 40 alunos, todos sábado, todos os professores são voluntários e é fantástico que ali a gente tem uma mescla, não são só os negros, mas são aquelas pessoas carentes, a gente pode chamar assim de carente, que não tem condições de pagar um cursinho forte para poder enfrentar uma universidade ou uma FATEC, enfim, é um projeto também muito interessante, está lá no nosso site, é também um dos projetos que é a Menina dos Olhos Nossos da Frossan e a gente também, eu sei que já está no finalzinho, né? Eu quero muito, Carlos, agradecer o convite, você é uma simpatia, eu tenho muita sensibilidade, a gente sabe quando uma pessoa é do bem, eu sinto isso aí quando olho em você, agradecer o Dauno, que é um amigo de tanto tempo, pela lembrança, e mesmo fazendo esse trabalho o tempo todo, fazendo esse trabalho hoje lá em Santos com a TV Com, a gente sempre fica emocionado de poder contar o trabalho da gente, a trajetória da gente, ter um espaço para falar, que eu sei que muita gente está assistindo a gente agora, e dizer que estou à disposição quando precisar, estamos aí para poder passar um pouquinho daquilo que a gente tem vivido na luta e na experiência. Agradeço muito a você. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar contigo. Belíssima desenvoltura em decorrência da larga experiência na luta de classe e também na apresentação do seu programa lá na TV Com em Santos, Canal 11 em Santos. Quem tiver oportunidade, assista ao nosso amigo José Ricardo. Canal 11, que horas TV quer? Com, todo dia, das 7 às 8, também pode assistir online pelo site da TV, que é tvcomsantos.com. Estou fazendo aqui a merchan na TV de vocês, mas esse programa, quem que não puder captá-lo aqui em São Vicente, pode assistir através da internet, que é em tempo real, que é através do site você também vê o programa. Todo dia das 19 às 20? Às 20, todos os dias. Das 19 às 20 na TV Com de Santos, Canal 11 ou pelo site. Foi um grande prazer tê-lo aqui. Você em casa, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Só quero deixar uma mensagem. Mais uma vez, o Oficina do Direito levanta a bandeira com o convidado contra a desigualdade, qualquer tipo de desigualdade, preconceito. E a gente diz o seguinte: muito obrigado pela sua audiência. Se você gosta do programa, levanta essa bandeira conosco. Agora, se você é preconceituoso, se você pratica a desigualdade, não queremos a sua audiência. Mude para outro canal, não nos assista, por favor. Muito obrigado, um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Fique ligado, na TV Primeira você tem informação, esporte e diversão. Continue conosco.